nosso Rei e Redentor Jesus. Nós chegamos ao capítulo 22 de Lucas, capítulo que o evangelista começa a narrar os últimos momentos do ministério de Jesus, com a sua prisão, seu julgamento, sua morte e depois a sua ressurreição e ascensão. No capítulo 22, especificamente, ele fala a respeito da conspiração que Judas fez para trair Jesus, a celebração da ceia do Senhor no dia da refeição da Páscoa, que Jesus celebra com os seus discípulos, a oração de Jesus no Monte das Oliveiras, a prisão de Jesus ali, Pedro negando a Jesus, os soldados prendendo, zombando do Mestre, e Jesus perante o Sinédrio, perante o julgamento dos líderes judeus. E o capítulo 22 vai emendar com o capítulo 23, você pode observar aí, porque vai prosseguir falando que Jesus também é levado para Pilatos e para Herodes. E é muito interessante você ler toda essa continuidade do capítulo 22 para o capítulo 23, que será a nossa meditação de amanhã. Eu quero centrar aqui minha meditação com você, nesses breves minutos, na instituição dessa refeição que Jesus tomou, sendo a Páscoa, para celebrar sua morte e a sua ressurreição. Quero observar com você tanta riqueza que poderíamos abordar aqui, mas quero observar com você alguns pontos apenas para a sua meditação e para a sua adoração e também para ajudar você a ler a Bíblia e a ler os Evangelhos. Observe que, nesse contexto, Jesus está celebrando o que nós chamamos de ceia da nova aliança ou ceia do Senhor no contexto da festa da Páscoa, onde o povo celebrava a libertação do Egito, do jugo do Império Egípcio, do reino egípcio, liderados por Moisés sob a mão de Deus até a terra prometida. E eles esperavam ansiosamente pelo Cristo, pelo Messias na época em que Jesus vem. Porque o Messias, o Cristo, o filho de Davi, os lideraria a um novo êxodo, a libertação do jugo do Império Romano, restabeleceria com eles o culto e o império, o reino de Deus com eles, muito mais do que já tinha havido com Davi, com Salomão, mas um reino em que Deus viria a eles e restauraria e cumpriria essa promessa. E é nessa refeição, é nesse contexto que Jesus celebra a Páscoa com os discípulos, dizendo que o sangue e o corpo dele eram dados numa nova aliança. E quando Jesus fala de uma nova aliança, ele está se referindo à profecia de Jeremias, que havia dito que Deus tiraria do povo um coração de pedra e daria um coração de carne, maleável, sensível, quebrantado. Deus interviria no mundo, na história do seu povo, celebrando essa nova aliança e então vindo e estabelecendo o seu reino, o seu governo de maneira definitiva com o povo. Quando Jesus celebra a aliança, observe que essas duas palavras, reino e aliança, estão aqui. Essas palavras aparecem em todos os evangelhos. Eu tenho insistido com você para que sempre observe como os evangelistas querem nos passar a ideia de que a vida, a encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus é o cumprimento de todas essas promessas que eu acabei de dizer. É a vinda do reino, é o Messias que chegou, é o rei que chegou e o reino dele está acima de todos os reinos. Ele é o cordeiro levado na festa da Páscoa. Por meio da sua morte e ressurreição, ele nos leva para um outro governo, um outro reino. Ele nos livra não só do império de Roma, mas do império invisível, do império das trevas que está por trás de todo esse poderio humano. E Jesus vai dizer para eles no verso 16, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. E novamente ele vai dizer no verso 18, eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Veja insistentemente como Jesus sempre falava isso. Ele pregava, o reino de Deus chegou. E aqui ele está dizendo que por meio dessa nova aliança, por meio da celebração desse pacto de sangue, por meio dessa refeição que aponta para esse sacrifício, ele está nos ensinando
a lembrar e a considerar que o reino de Deus, que Deus prometeu, chegou, é com ele. E ele diz assim, eu não vou comer de novo essa refeição, eu não vou me assentar e comer com vocês de novo até que venha o reino de Deus. Você verá no capítulo 24 de Lucas, já estamos quase chegando lá, que Jesus vai comer com 2 discípulos no caminho de Emaús. Vai partir o pão, que é uma expressão muito usada para se referir à ceia. Ele vai partir o pão com aqueles 2 discípulos e eles vão entender que ele é o mestre. Ele comeu com os discípulos em outras ocasiões. O que eu quero dizer é que esse Jesus, o Cristo que chegou, é o Jesus que já estabeleceu o reino entre nós, que já estabeleceu esse reinado, esse governo, que já começou a cear conosco, já começou a ter comunhão conosco nessa nova aliança. Já é o templo de Deus entre nós. Eu queria dizer para você é que quando ele está no final aqui do capítulo, diante dos líderes religiosos, eles perguntam para ele, no verso 67, se você é o Cristo, o ungido, o rei, o filho de Davi que nós esperamos, diga-nos, disseram eles. Então, Jesus é, e ele diz para eles, se eu disser, vocês não crerão em mim. E é exatamente isso que aconteceu. Ele é o Cristo. Cabe a nós crer nisso, cabe a nós adorá-lo por isso. Quando você então ler a Escritura, lembre-se deste centro do plano de Deus. Desde a criação até a consumação, o que Deus está fazendo é celebrar, nos chamar para uma aliança com Ele, que se torna plena e definitiva em Jesus, na sua morte e ressurreição. E por meio dessa chamada a uma aliança com Ele, Ele está nos trazendo de volta para o seu reino, para o seu governo, para celebrar com Ele nova vida, até que cheguemos a novo céu e nova terra, a plenitude desse reino com Ele. Há um reino, há uma plenitude do reino e da nossa vida com Deus que ainda vai vir. Mas nós não podemos perder de vista o fato de que a refeição que vamos ter com Ele, as bodas, a refeição celebrando essa plenitude do reino, essa refeição já acontece aqui ainda na sua forma incompleta, mas ela já acontece quando nós estamos juntos, quando nós celebramos a ceia do Senhor, Ele está conosco. E mais, quando nós vimos a sua morte e ressurreição pelas Escrituras, e quando Ele já comeu com aqueles discípulos e já proclamou, o reino de Deus chegou entre vocês. Que Deus abençoe a sua vida e que esse dia seja um dia de adorar, um dia de celebrar ao Senhor a chegada do reino e ter essa expectativa no coração, dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus, porque nós queremos ver a plenitude desse reino que já está entre nós. Deus te abençoe sim, abençoe a sua leitura bíblica, renove a sua leitura bíblica com essa referência, com esse centro, sempre procurando esse plano de Deus de reino e aliança se desenvolvendo e tendo no seu coração esse motivo de adoração sempre, na ceia e no nosso dia a dia. Deus te abençoe.